Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 41. Quando vê um inseto pousado em uma planta perto da superfície da água, o peixe arqueiro coloca o focinho para fora e lança um jato d'água na direção do inseto para derrubá-lo na água. Figura 4.38. Embora o peixe veja o inseto na extremidade de um segmento de reta de comprimento d, que faz um ângulo φ com a superfície da água, o jato deve ser lançado com um ângulo diferente, θ0, para que o jato atinja o inseto depois de descrever uma trajetória parabólica. Se φ é igual a 36,0 graus e d igual a 0,900 metros, qual deve ser o valor de θ0 para que o jato esteja no ponto mais alto da trajetória quando atingir o inseto? Vamos considerar como origem do sistema de coordenadas XY o ponto em que o jato d'água sai da superfície da água. Também vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. Após sair da superfície da água, o movimento do jato d'água será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e podemos utilizar as equações de movimento mostradas. A posição inicial do jato é x0 igual a 0 e y0 igual a 0. A trajetória dele será parabólica e queremos que a altura máxima ocorra no ponto onde está o inseto. As coordenadas deste ponto são x e y, que não sabemos. Se o jato não atingir o inseto, ele continuará sua trajetória parabólica e atingirá novamente a superfície da água. Neste ponto, a posição vertical é y igual a 0. O vetor velocidade inicial do jato, v0, forma um ângulo θ0 com a horizontal e tem componente horizontal Vx e componente vertical V0y. Considerando o triângulo formado pelo vetor e suas componentes, o módulo da componente horizontal é igual ao cateto adjacente ao ângulo θ0. E o módulo da componente vertical é igual ao cateto oposto a este ângulo. O módulo de V0 é a hipotenusa. Então, podemos dizer que o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de θ0 e o V0y vai ser V0 vezes o seno de θ0. Considerando o intervalo entre o instante inicial, o instante no qual o jato voltaria a atingir a superfície da água, e a segunda equação do movimento vertical, fica a posição vertical final 0, que é o y, vai ser o y0, que é 0, mais a velocidade v0y, que é v0 vezes o seno de θ0, vezes t, mais 1 sobre 2 vezes g, que é a aceleração, vezes o t elevado ao quadrado. Os termos que não se anulam, ambos têm um instante t em comum, que podemos colocar em evidência, e a expressão se torna 0 é igual a t vezes v0 vezes seno de θ0, mais 1 sobre 2 vezes g vezes t. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, quando t é igual a 0, que é o instante inicial. E quando v0 vezes seno de θ0 mais 1 sobre 2 gt for igual a 0. Passando esse primeiro termo para o outro lado, 1 sobre 2 gt vai ser igual a menos v0 seno de θ0. O 2 está dividindo e o g está multiplicando. Então, vamos passar para o outro lado, invertendo as operações, né? Então, o t vai ser menos 2 v0 seno de θ0 sobre g. Por simetria da trajetória do jato, podemos dizer que o instante em que ele estará no ponto mais alto da trajetória será a metade deste valor. Então, o t máximo, né, o t no instante em que ele atinge o ponto máximo, vai ser menos 2v0 seno de θ0 sobre 2g. Aí a gente pode cancelar o 2, então fica menos v0 seno de θ0 sobre g. Utilizando a equação do movimento horizontal, vamos determinar a coordenada horizontal deste ponto. Então, a posição x vai ser o x0, que é 0,
mais a velocidade Vx, que é V0 cosseno de θ0, vezes o instante, que é menos V0 seno de θ0 sobre g, que acabamos de calcular, que dá, fazendo a multiplicação aí, vai ficar menos V0 ao quadrado, vezes seno de θ0, vezes cosseno de θ0 sobre g. Então, essa vai ser a posição horizontal do ponto máximo. A posição vertical, nesse instante, pode ser determinada utilizando a segunda equação do movimento vertical. Então, o y vai ser o y0, que é 0, mais o v0y, que é v0 seno de θ0, vezes o instante, menos v0 seno de θ0 sobre g, mais 1 sobre 2 vezes g, vezes o instante ao quadrado, menos v0 seno de θ0 sobre g elevado ao quadrado. Então, fica, fazendo essa multiplicação aí, ó, vai ficar menos v0 ao quadrado, v seno ao quadrado de θ0 sobre g, mais 1 sobre 2 vezes g, e elevando ao quadrado vai ficar v0 ao quadrado, v seno ao quadrado de θ0 sobre g ao quadrado. Então, fica menos v0 seno ao quadrado de θ0 sobre g. O g eu posso cancelar com um dos g's do segundo termo. Então, vai ficar v0 ao quadrado, v seno ao quadrado de θ0 sobre 2g. Tirando o mínimo múltiplo comum aí dá 2g. Então, o primeiro termo, quando eu fizer a divisão, vai ficar 2. Multiplicando pelo de cima, fica menos 2v0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ0. E o segundo não muda nada, porque é o mesmo denominador, v0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ0. Fazendo essa subtração aí, fica menos v0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2g. Então, essa é a posição vertical do ponto máximo. Vamos considerar agora o triângulo retângulo que contém o ângulo φ. Perceba que o cateto oposto a este ângulo é o valor da posição y, do ponto mais alto da trajetória. E o cateto adjacente é o valor da posição horizontal x. Se calcularmos a tangente desse ângulo, a tangente de φ vai ser y sobre x, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substituindo pelos valores de x e y que determinamos antes, ela se torna menos v0 ao quadrado, v seno ao quadrado de θ0 sobre 2g, que é o y, sobre menos v0 ao quadrado, seno de θ0, vezes cosseno de θ0 sobre g. Podemos fazer algumas simplificações aqui. O numerador e o denominador são negativos, então o resultado final é positivo. Podemos cancelar o v0 ao quadrado, o g e um dos senos do numerador com o seno do denominador. E a expressão se torna seno de θ0 sobre 2 sobre cosseno de θ0. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, seno de θ0 sobre 2, vezes o inverso do segundo, 1 sobre cosseno de θ0. Fazendo a multiplicação aí, fica seno de θ0 sobre 2 cosseno de θ0. Como o seno sobre o cosseno é igual a tangente, a expressão se torna a tangente de φ vai ser tangente de θ0 sobre 2. Se a gente resolver isso para a tangente de θ0, vai ser 2 vezes tangente de φ. Perceba que o resultado depende apenas do ângulo φ e não depende da distância d. Substituindo pelo valor do ângulo informado, a tangente de θ0 fica 2 vezes a tangente de 36 graus, que dá 2 vezes 0,72654, que dá 1,4530. Então, o θ0 vai ser o arco cuja tangente é 1,4530, que dá 55,46 graus. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna, o θ0 vai ser 55,5 graus.